Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vamos estar aprendendo com o mangá de One Piece. Vamos analisar algumas frases e entender o significado de cada elemento dentro daquela frase, dentro do contexto do mangá. E a primeira cena que nós temos do mangá é o Luffy, né, gritando. O Luffy é o personagem da imagem, né, o personagem principal de One Piece, o protagonista. E ele diz: Kaizoku Oni, ore wa naru. E essa frase significa: eu vou ser o rei dos piratas, ou eu vou me tornar o rei dos piratas. Então, repetindo a frase, Kaizoku o ni ore wa naru. Eu vou me tornar o rei dos piratas. Analisando elemento por elemento, o primeiro elemento que aparece, né, a primeira palavra que aparece é Kaizoku o. Kaizoku o. E a primeira palavra dentro de Kaizoku o é Kaizoku. Kaizoku. Kaizoku significa piratas, ou seja, ladrões dos mares, né? Kaizoku, Kaizoku. Esses dois primeiros kanji. E aí, tem um terceiro kanji, que ele significa rei ou monarquia, que é usado para definir reis, né? Para definir o sentido de rei. É um sufixo que é acoplado, né, nessa palavra para ter o sentido de rei. E é lido como ou seja, Kaizoku o. Pirata, rei, ou seja, rei dos piratas. Aí temos até uma imagem de referência, né, imaginando o Luffy sendo, né, o rei dos piratas. E aí, depois, avançando um pouco na frase, nós temos o ore. O ore significa eu. O ore ele é masculino, né, usado pelo gênero masculino, por homens. Às vezes pode até ser considerado arrogante, né, algumas pessoas, mas ele significa eu e é até bastante comum no idioma japonês. Então, ore, eu. Depois do ore, nós temos a partícula wa. A partícula wa, ela diz o assunto da frase. Ela diz sobre o que a frase está comentando. E sobre o que a frase está comentando é o que vem antes dela. Ou seja, o assunto é eu, rei dos piratas, e aí alguma coisa, né? Então, estamos falando sobre mim, rei dos piratas, alguma coisa. E esse alguma coisa no próximo trecho da frase, que é o naru. Naru significa se tornar ou ser. Ele passa a ideia de algo estar em um estado e vai para outro estado. Então, no contexto é eu, ore wa naru, eu me tornar, eu virar, né? E aí, com os outros elementos da frase, a gente entende que ele está falando que ele vai virar o rei dos piratas. Então, ore, eu, wa, falando sobre mim, comentando sobre mim, ou sobre o que vem antes, né? Comentando sobre o que vem antes, falando sobre esse assunto. Naru, então eu vou me tornar rei dos piratas. O ni, que é um elemento, né, que deixamos um pouco para trás para analisar agora, ele uma partícula, e uma partícula é uma palavra, né, que assim como o a, que também é uma partícula, ela mostra qual que é a função daquela palavra dentro da frase. Então, kaizoku ni, o ni aqui no contexto, ele significa em, ou no que, ou seja, no que vai se tornar. Então, o kaizoku se junta ao ni e ao naru, ou seja, kaizoku ni naru, virá rei dos piratas. E quem vira é demonstrado pelo wa, ou seja, ore wa, estão falando sobre mim, rei dos piratas, vou me tornar, vou ser o rei dos piratas. Depois um personagem em questão aparece, ele está colocando a mão na cabeça do Luffy e ele diz a frase que é Konoboshi o omae ni azukeru. Eu deixo esse chapéu por sua conta. Ou eu deixo esse chapéu por sua responsabilidade, nas suas mãos. Konoboshi o omae ni azukeru. O primeiro elemento dessa frase é o kono. Kono, ele tem um sentido de esse, mas o seu significado é referir-se a coisas próximas do falante. Esse é o sentido literal do kono. Então, literalmente quer dizer algo que está próximo de você que está falando. Ou até mesmo de quem está ouvindo em alguns contextos. Depois temos boshi. Boshi significa chapéu. E ali no contexto era Mugiwara boshi, que seria um chapéu de palha. Mugiwara, palha. Boshi, chapéu. Então, boshi, chapéu. Kono boshi, esse chapéu. Omae. O que é o omae? Omae significa você. Em alguns contextos tem um tom, pode soar rude, né? Seria como se fosse um tu.
É bastante informal até, mas aqui dentro do contexto não é necessariamente rude, né? E significa você. E assim como ore, que ensinamos antes, o omae, ele é usado por homens. É uma palavra masculina, por assim dizer. Depois, voltando na frase, temos a partícula o. Essa partícula ela indica o objeto direto da ação. Ou seja, o objeto que recebe a ação, teoricamente. Ele indica o objeto que recebe algum tipo de ação. Ou seja, o objeto direto da frase é o objeto que recebe a ação. E esse objeto, geralmente, ele vem antes dessa partícula. E qual que é esse objeto? Boshi. Ele vai receber a ação de algo, que vamos explicar mais à frente qual que vai ser a ação que esse boshi vai receber. Qual ação o chapéu vai receber. E a ação é azukeru. Azukeru. Azukeru significa deixar algo com alguém. Deixar na responsabilidade de alguém, deixar pela conta de alguém, na custódia de alguém, no cuidado de outra pessoa, ou seja, aquilo vai ser cuidado pela outra pessoa, vai estar nas mãos da outra pessoa. Então esse é o sentido do azukeru. Então, azukeru seria dar nas mãos, deixar no cuidado de alguém. E o que seria deixado no cuidado é o boshi. E o que representa isso é a partícula o, ou seja, a partícula o mostra que o objeto que é o boshi, azukeru. Então, dá o quê? O chapéu. E aí, indo para o meio da frase, nós temos o ni. O ni, ele indica a quem a ação é feita, a quem a ação é direcionada, a quem ou ao que essa ação é direcionada. Então, o chapéu, ele é direcionado a você, ou seja, omae ni. Em outros termos, esse chapéu a você dar, ou seja, dar o chapéu a você, para você. Então, esse ni você pode interpretar, traduzir, claro, tradução é diferente de significado, como um a você. Então, para você, esse chapéu eu forneço, eu deixo por sua conta. Então, esse chapéu, ele fica por sua conta. Então, por essa lição foi isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Se você tiver sugestões de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser aprender japonês mais a fundo, deixamos na descrição desse vídeo um link onde você consegue fazer parte do nosso clube fechado, ou seja, nossa área de membros fechada de aprendizado de japonês. Por esse vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever e até mais.